Meus irmãos, Cristo, ele, saindo da sua região, após muitas recusas, ele prega a palavra de Deus, ensina, leva a todos os cantos ali da região de Israel, mas muitas pessoas se levantam contra ele. Nós viemos refletindo sobre o Evangelho de Mateus, como Cristo ensina a palavra do reino, envia discípulos, os seus discípulos, ensina-os a levar também a palavra do reino, mas as resistências começam. As autoridades não aceitam, muitos judeus recusam a palavra do Senhor. Ele começa a ser perseguido nas regiões onde ele está, e os seus discípulos também. Então, quando chegamos no capítulo 15, e Mateus, ele não escreveu isso aí por acaso, foi um episódio bem emblemático, bem significativo para os judeus que aceitaram a Cristo, para que eles entendessem que a proposta do reino de Deus não era só para eles. Cristo, então, ele sai ali dos limites da região de Israel e entra no território de Tiro e Sidom, um território estrangeiro. E o que aconteceu ali naquele território? Aquele povo, algumas vezes, ele levantou exércitos inimigos para invadir Israel. Então eles já eram tidos como inimigos. Um outro povo de uma outra região organiza exércitos para invadir aqui a nossa região, aqui o Brasil. O que ele vai ser? Para nós, o que ele vai ser? Um povo inimigo. Dali vieram muitas influências malignas para o povo de Israel. A adoração a Baal, a adoração a Aserá. E há um episódio na Bíblia que relata que o povo daquela região, com uma estratégia, levou os israelitas a abandonar Yahvé e a adorar Aserá. Uma estratégia maligna. Então vieram muitas influências de exércitos inimigos, influência religiosa, influência cultural. Lembramos também de Jezabel. Jezabel era filha ali daquela região. Então ela vai para a região, casa-se com o rei de Israel e começa a influenciá-lo. E trazer também os ídolos e fazê-lo adorar. E todo o povo de Israel abandonar a Deus para adorar a Baal. Que é o episódio de Elias, aquele grande enfrentamento que o profeta de Deus teve com Jezabel e os seus profetas. Então aquela região não era bem vista pelos judeus. Não era aconselhável um judeu pisar por ali, andar por ali. Aquele povo era tido por eles como um povo impuro, inimigo, pecador. Cristo, ele recebe recusa do seu próprio povo. E nesse episódio, Mateus relata ele entrando na região de Tiro e Sidom. Ele passa por cima de todas essas coisas. Passa por cima de todas essas concepções de impureza, de inimizade, contra o povo de Israel, e entra naquela região para anunciar o reino de Deus. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Jesus Cristo, ele rompe barreiras para salvar. O povo daquela região, ele era tido como impuro, como um povo pecador, em relação à lei cerimonial judaica. As autoridades judaicas viam aquele povo como um povo impuro, como cães, chamavam aquele povo de cães, como aqueles animais que perambulam nos lixos, nos aterros, para comer carne apodrecida. Era assim que os judeus viam aquele povo, o povo daquela região.
E Jesus, mesmo assim, entra naquela região para anunciar primeiro aos judeus, mas ele não entra de graça. Ele sabia que encontraria ali pessoas, ele está na outra região. Havia judeus, mas também haveria pessoas ali do Líbano, que ouviriam a palavra. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Nós vemos em Mateus capítulo 10, verso 5, esse era o propósito de Jesus. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas e proclamai que o reino do céu está próximo. Essa era a prioridade. Primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele é o cumprimento das profecias para uma aliança com o povo de Israel. Essa era a prioridade. Porém, nesse episódio, Cristo deixa claro que não é só isso que vai acontecer. Mateus também, capítulo 8, verso 11. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa do reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Olha aí, Cristo já estava anunciando. Primeiramente, a obra dele, ele diz: eu vim para fazer o trabalho de meu pai. Então, o principal era as ovelhas ali, aquele povo eleito. Contudo, Deus sabia que aquele povo iria rejeitá-lo e que o reino de Deus ia atravessar aquelas fronteiras e alcançar outros povos do Oriente e do Ocidente. E enquanto os filhos que tinham a promessa iam ficar de fora, muitas pessoas de fora se assentarão lá no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus já sabia de tudo isso. Então Cristo entra nessa região. Queridos, como eu falei, Cristo, ele rompe barreiras para anunciar a salvação. Da mesma forma, nós também devemos romper barreiras de etnia, de raça, de cultura diferente, aquela cultura diferente, muito diferente da nossa, que quando nós olhamos a gente leva até um choque, mas devemos romper as barreiras para levar a mensagem do reino de Deus para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas diferentes de nós nos assustam. E a gente pensa assim: não, eu vou ficar aqui com... Está tão bom aqui, né? Está tão bom aqui, cantando, pregando, refletindo sobre a palavra de Deus, só aqui. Oh, como é bom, eu aqui, minha família aqui, cristão, já conheço, já tem uns anos, é muito bom aqui. Mas existem pessoas que estão aí fora, longe de nós, diferentes de nós, culturalmente, ideologicamente, politicamente, que precisam ouvir de nós a mensagem do reino de Deus. E aí, nós precisamos romper essas barreiras, porque ficar só aqui é muito cômodo, é muito bom, não é? Mas Cristo, nesse episódio, ele nos ensina que precisamos romper as barreiras para anunciar a salvação a outras pessoas de outros quadrantes. Eles precisam ouvir, primeiramente, a palavra, eles precisam ouvir. Nós precisamos receber essas pessoas e ouvi-las, dialogar com elas, saber o que elas pensam, e então levá-las ao reino de Deus. Muitas pessoas entendem, muitas ideias, muitos pensamentos teológicos que se firmaram, que não, nós temos que, para ser relevantes, parecer com o mundo, parecer com eles.
aceitar tudo o que eles fazem. Não foi isso que Cristo nos ensinou. Nós devemos acolhê-los? Sim. Conversar, aceitar, dialogar, entendê-los, mas ensiná-los a palavra do reino de Deus. Não deixar-se levar pelos ensinamentos de fora do reino de Deus. É para incluir, não você ser colocado fora por outras pessoas. A gente recebe e leva a palavra de Deus a essas pessoas para trazê-los para o reino, para os ensinamentos de Cristo. Amém? Aquela mulher libanesa, ela ficou sabendo, ouviu provavelmente quem era esse Jesus, ficou sabendo das coisas que ele fazia, do que ele era capaz de fazer, dos seus ensinamentos. E o que ela fez? Ela creu. Ela percebeu que aquele homem não era um homem comum, que havia algo de sobrenatural nele. E ela, nas suas expressões, quando ela encontra Cristo, o que ela fala? Ela diz: Jesus, Senhor, filho de Davi. Quando ela fala Senhor, filho de Davi, ela entende, então, que havia uma profecia a respeito do Messias, da linhagem de Davi, um rei, que viria trazer salvação ao povo. Naquele momento, ela vê Jesus, ela crê. Ela fala: esse aí é o Salvador. Eu creio que ele é o Salvador. Então ela vai até ele e começa: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós sabemos que existe um diálogo. No primeiro momento, Cristo fica em silêncio. Mas Jesus não fala que não vai abençoar. Ele não fala que não vai abençoar. Simplesmente ele ouve a mulher e ele está andando e a mulher atrás. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele fica em silêncio. Às vezes a gente ora e a gente não tem resposta imediatamente, não é? E ela, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele fica em silêncio. E os discípulos vêm e falam: Senhor, despede essa mulher, manda essa mulher embora. Manda essa mulher embora. E Jesus em silêncio. Jesus não queria mandá-la embora, mas os discípulos queriam. Após o diálogo, nós vamos falar do diálogo daqui a pouco, mas após o diálogo, o que é que Cristo fala para aquela mulher? Mulher, grande é a tua fé. Quando a gente pega os textos em Mateus, nós observamos que quando Cristo fala com o apóstolo Pedro, ele fala: homem de pequena fé. A fé da mãe libanesa era maior do que a do apóstolo Pedro. Quando ele fala em outros textos também, eles chamam homens tímidos, sem confiança, de pouca fé, os discípulos dele. Mas a fé daquela mulher, grande é a tua fé. Queridos, o ser humano precisa crer para ser salvo. É uma confiança em Deus. É um entregar-se a Deus. Crer é um ato humano. Calma que eu vou chegar na influência do Espírito, porque alguém pode me interpretar errado. Crer é um ato humano, que eu quero dizer, que ele é livre. Ninguém me obriga a crer em alguma coisa, não. Eu ouço a palavra de Deus, eu tenho uma experiência com Deus, e eu creio por mim mesmo, livremente. A fé, ela não é contra a minha inteligência. Tem pessoas que pensam: não, as pessoas que têm fé são burras. Não. A pessoa reconhece, simplesmente reconhece o grande poder do Criador e, com o seu pensamento, diz: eu entendo que se eu confiar naquele que me criou, ele sabe o que é melhor para mim.
Então a fé, ela é livre e ela é inteligente, porque ela pensa e ela sabe que o Criador dos céus e da terra é o melhor para a vida dela. Então crer é confiar em Deus, confiar, se entregar, como aquela mulher não tinha mais nada, não tinha mais esperança. A filha dela estava terrivelmente enferma, mas ninguém poderia ajudá-la, somente o Salvador, somente Deus, nem dinheiro, nem poder, nem nenhum rei, nada poderia ajudar aquela mulher, aquela criança, somente o Criador poderia ajudar, somente o Salvador. Então é uma fé livre e inteligente. A fé, ela vem a nós com o auxílio do Espírito Santo. Pronto, cheguei onde eu queria. Porque alguém pode pensar, não, foi o homem. Não. A influência do Espírito Santo venha antes em mim falando, olha, ele é o Salvador. Olha, e vai me fazendo olhar para Deus. É uma graça que a gente chama preveniente. Então ela vem e faz eu prestar atenção em Deus. Lá quando eu estou distante de Deus, alguém fala uma frase, alguém fala uma palavra e você começa a prestar atenção em Deus. Essa é a graça preveniente. Então é com o impulso do Espírito Santo que a gente crê, livremente e com inteligência. Então Jesus diz, grande é a fé desta mulher. Como eu disse, em contraponto aos apóstolos, em contraponto a Pedro, que tem uma fé pequena. Irmãos, para que você se torne, qualquer pessoa se torne membra da comunidade de Jesus, membro do reino de Deus, é preciso crer. O libanês pode ser membro do reino? O brasileiro pode ser membro do reino? O argentino pode ser membro do reino? Aquele que tem uma cultura diferente da minha pode ser membro do reino? Pode. Porque não é a minha obra, não é o que eu faço, é o que Deus fez por mim. Ela vem de cima para baixo. Me ajuda a confiar e a crer. Aquela mulher, ela tinha uma fé e pela sua fé, ela que era de fora do povo judeu, fez parte da salvação. Entrou para o reino de Deus. Ela tornou-se próxima do Senhor, mais próxima do que o próprio povo de Deus. Muitos do povo de Deus, autoridades, estudiosos, não confiaram em Jesus, mas aquela mulher de longe confiou. E então, naquele dia, ela estará à mesa com o Senhor no banquete no reino dos céus. Amém? Porque ela creu. É a fé, então, não é família, não é sangue, não é cultura, não é porque eu gosto de alguém, aquele alguém gosta de mim, não, nada disso. É a fé, é a sua confiança em Deus, a confiança no que Cristo fez na cruz para te salvar. E isso vai fazer você entrar no reino de Deus e ter a salvação. Então aquela mãe, ela reconhece, ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia. Cristo permanece em silêncio. E ela diz, então ela chega perto e diz, Senhor, me socorre, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E então Cristo fala aquela frase que a gente fica, mas Jesus tão misericordioso, como é que ele fala uma frase dessa? Não é lícito tirar o alimento da boca dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Quem tem animal em casa? Quem tem um pet, gato, cachorro? Você tira a comida da tua mesa para dar para os animais? Às vezes, né? Mas ninguém deixa de comer, né? Para dar. Eu faço as compras para minha família e pego e dou para os animais? Não tem jeito, não tem jeito.
Cristo está falando da sua prioridade. A sua prioridade eram os filhos. Contudo, ele já sabia que os filhos o rejeitariam. Mas naquele momento ele está tentando tirar da mulher e saber se aquela mulher realmente confiava nele. Primeiro ele fica em silêncio. E a mulher clama: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Cristo está usando de uma pedagogia para extrair daquela mulher saber e demonstrar, para que ela demonstre se de fato ela cria em Cristo. E essa fé, ela tem que ser acompanhada de humildade, de saber que nós somos indignos. Aquele povo idólatra, que adorava outros deuses, saber quem era o Senhor de fato. Saber que, porque, irmão, todas as vezes na liturgia aqui nós temos aquele momento de pedir perdão a Deus, um momento penitencial, para que nós saibamos que nós somos indignos, para que nós saibamos que nós não merecemos. Eu não mereço, meu irmão. Você não merece, ninguém merece. Eu acho que essa é é uma pregação que eu sempre ouço do reverendo Guilherme. Nós não merecemos. Você já ouviu ele falando isso? Irmão, nós não merecemos. Ninguém merece. Somos indignos, e aquela mulher entendeu isso. É engraçado que muitos do reino se acham: eu mereço. Né? Mas eu orei semana passada, orei 3 vezes na semana, Senhor. Pai, eu jejuei na segunda, jejuei na quarta. Cadê minha bênção? Eu quero ir agora, só se for agora. Irmãos, ninguém merece, é tudo pela graça de Deus, é tudo pela misericórdia de Deus. Quando Cristo fala isso, está purificando a fé daquela mulher e também mostrando para os outros, para os seus discípulos e para nós, que uma pessoa de fora pode ter uma fé maior do que os seus discípulos. Então ele estava trabalhando com ela e com nós, com os de fora e com nós hoje, para saber que muitas vezes alguém de fora do povo judeu tem uma fé muito maior do que os que têm a promessa do reino. Então Cristo, naquele processo de silêncio, a mulher vem e se rende a Cristo, se rende, se ajoelha: Senhor, me socorre. E quando ele fala: não é lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, aos animais, eu não posso fazer isso. Então ela diz aquela frase, com humildade, com persistência, apesar do silêncio, apesar da palavra que mostra para ela que ela não era digna de receber a bênção, porque ninguém é, e ela não se acha melhor do que os filhos, ela se humilha na presença de Deus. Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Então, naquele momento, ela demonstra uma fé persistente, uma fé humilde, e se rende a Deus. Irmãos, o ser humano precisa se render a Deus. Ela rejeita então naquele momento todas as divindades, aquelas divindades, Baal, todas as divindades que eram adoradas naquela região, e ela se rende ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, e ela reconhece isso. Nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Criador, e que nós precisamos obedecer a Ele, e que foi a Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos formou, que nos sustenta. E o nosso propósito na vida qual é? Para aqueles que ainda estão perdidos. O seu propósito é servir e adorar a Deus, primeiramente. Este é o propósito da tua vida. E aquela mulher entendeu isso. Jesus nos ensina a acolher, primeiramente, quando ele entra naquele território, sim ou não? Acolher pessoas diferentes, ele ensina isso.
Sim. Pessoas de fora do reino, de fora dos judeus. Ele ensina que precisamos romper as barreiras, não é assim? Levar a salvação àquelas pessoas, acolher as pessoas e levá-las ao reino. Então ele ensina a acolher, ok. Mas também ele ensina que é necessário que aqueles que ouvem a palavra do reino de Deus se rendam. Existe um evangelho hoje em dia que diz: venha, mas pode ficar do jeito que você está. Continue fazendo, está tudo certo. Deus é amor. E para aí. Só tem esse atributo só. A gente só prega esse atributo, que Deus é amor. Pronto. O resto não interessa. Esquece a justiça, esquece que Deus é verdade, esquece que Deus é santo. Não, aqui nós só pregamos o amor. Não, queridos. Cristo nos ensina a nos rendermos a Ele. Crer e nos rendermos a Ele. Amém? A aliança que nós fazemos com Deus, primeiro nós cremos, e aí o que é que nós fazemos? Somos batizados, não é assim? No batismo, nós fazemos uma aliança com Deus. Nós fazemos uma aliança com Deus, no batismo. E então, ao longo da vida, nós obedecemos aos ensinamentos, ouvimos a palavra e obedecemos aquilo que Cristo propôs para nós. Então, por último, eu digo, nós devemos nos render à vontade revelada de Deus. Sim, Deus nos acolhe, sim, um dia Deus me acolheu, mas eu preciso me render à vontade dEle. Não continuar fazendo as coisas que eu fazia outrora, antigamente. É preciso se render. A vontade de ver, aquele que se rende, esse sim será salvo. Aquele que se rende, aquele que crê, mas com uma fé obediente, esse sim será salvo. Então, primeira coisa, para levar a salvação, nós devemos romper as barreiras, acolher, dialogar, levar as pessoas às verdades do reino de Deus. Nós precisamos, aquele que para ser salvo precisa primeiramente crer e depois se render a Deus. Não adianta crer e amanhã continuar fazendo as mesmas coisas. Essa pessoa, por ela mesma, ela vai se colocar fora do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Incline sua cabeça, vamos fazer uma oração. Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós somos, Senhor, teus filhos, nós ouvimos a tua palavra, meu Deus, Senhor, e tu nos acolheste, Senhor, tu teve misericórdia de nós, perdoaste os nossos pecados, ó Pai. Tu acolhes, Senhor, os nossos sofrimentos, as angústias, meu Deus, aqueles que clamam a Ti pedindo ajuda, pedindo auxílio, pedindo misericórdia. Senhor querido, meu Deus, e Tu, Senhor, entrega ao Teu povo muito mais do que migalhas. Tu entrega o pão vivo, Tu entrega a salvação, Tu entrega a vida eterna. Senhor, então tenha misericórdia de nós, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti, meu Pai, no dia a dia, que nós possamos ter uma fé parecida com aquela mulher, com aquela mãe libanesa. Senhor, que confiou com humildade, com perseverança, com insistência. Senhor, dai-nos uma fé parecida com essa mulher, uma confiança em Ti, que o Teu Espírito Santo nos mova para uma fé viva e verdadeira. Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, amém.